Tá rolando um clima pesado dentro do Corinthians e não dá mais para esconder. O que eu ouvi de gente de dentro do clube é que esse elenco atual é tratado como se fosse o mais blindado da história. Como se tivesse uma aura intocável, mas sem ter feito por merecer. É como se alguns jogadores tivessem liberdade total para agir do jeito que querem, como se fossem lendas eternas do time. Mas quando a gente para e olha de verdade, fica a dúvida: quem desse elenco pode ser chamado de ídolo? Quem realmente construiu uma trajetória tão grande para ser colocado nesse pedestal? O torcedor olha para dentro do vestiário e não enxerga aquele jogador que dá a vida em campo, que representa a camisa em todos os minutos, e mesmo assim existe um ambiente de proteção, de pano passado, que só gera revolta. E não é apenas questão de desempenho dentro das quatro linhas. O que está irritando muito o torcedor é a postura fora delas. A informação que circula é de que antes mesmo de partidas decisivas alguns atletas estavam na noitada, em festas, como se o resultado do jogo fosse detalhe. Houve situação parecida contra o São Paulo, que acabou vazando, e mais recentemente voltou a acontecer antes do duelo contra o Vitória. Isso deixou a torcida indignada, porque parece que falta respeito, falta moderação. Ninguém aqui está dizendo que jogador precisa viver preso, sem vida social, mas há limite. Se o time está mal, se acabou de perder para o Lanterna ou se tem um compromisso pesado logo à frente, não é a hora de estar embalada. O torcedor percebe isso e cobra, porque no Corinthians a cobrança vem sempre mais forte. Dentro da própria torcida organizada já existe até um apelido para esse grupo de baladeiros, com direito a citações de quem está envolvido. A paciência está no limite. A situação já ultrapassou o campo da fofoca e virou uma questão de honra para o torcedor, que se sente desrespeitado. Há quem diga que alguns desses atletas fazem parte de um bonde específico, muito citado nos bastidores, e que isso está corroendo o ambiente. Torcedor que viaja, que gasta dinheiro, que apoia na arquibancada não aceita ver falta de entrega em campo enquanto o jogador aparece sorridente em vídeo de festa. Essa contradição é insustentável. E para piorar, existe também a sensação de que a diretoria fecha os olhos. O nome mais citado é o de Fabinho, que deveria ser o responsável por colocar ordem no elenco, mas que até agora não tomou medidas firmes. O mínimo que se espera é disciplina, é cobrança, é restabelecer concentração em jogos importantes. O torcedor não entende como, depois de tanta exposição negativa, ainda não houve uma atitude concreta. Dentro da torcida já se fala que, se o próprio presidente não agir, a pressão vai respingar nele, porque não dá mais para fingir que está tudo normal. Quando se passa pano para atleta que não respeita o clube, a conta chega. E se tem algo que a Fiel sabe fazer é cobrar. A insatisfação já está chegando nas arquibancadas, nas reuniões de organizadas, nas conversas de bastidores. Muitos pedem a volta de concentração obrigatória, pelo menos em jogos em casa, para que os jogadores sintam no bolso e na rotina que não é mais tolerável esse comportamento. Outros exigem mudanças mais profundas, com cortes e punições exemplares. O torcedor não está contra a vida particular de ninguém, mas está contra a falta de responsabilidade e de comprometimento. Se o time tivesse conquistado títulos recentes, se estivesse lutando na parte de cima da tabela, talvez houvesse tolerância. Mas do jeito que está, com derrotas inexplicáveis e atuações sem entrega, a paciência acabou. Enquanto isso, a novela da dívida da Neoquímica Arena continua pesando. O Corinthians se reuniu novamente com representantes da Caixa para tentar renegociar os valores, já que a taxa de juros atual sufoca as finanças do clube. Estamos falando de mais de 75 milhões em aberto, um valor gigantesco que só cresce com os encargos. A diretoria tenta um modelo vinculado ao índice de preços ao consumidor, que reduziria o custo anual pela metade. Mas até essa negociação foi marcada pela presença de nomes antigos, como Andrei Sanches, que não faz mais parte da direção, mas segue aparecendo em momentos decisivos. O torcedor olha para isso e sente que nada muda, que sempre são os mesmos rostos decidindo o futuro do clube, enquanto em campo o time patina. Para piorar o cenário, o Corinthians ainda foi condenado pelo Tribunal Internacional a pagar 41 milhões no caso Matias Rojas. É mais uma paulada nos cofres, mais um processo perdido que traz aquela sensação de que o clube não se organiza e acaba pagando caro por decisões equivocadas.
Tudo isso junto cria um ambiente explosivo, dívidas enormes, elenco contestado, jogadores descompromissados e uma diretoria que aparenta estar perdida. É por isso que a insatisfação cresce tanto, porque não é apenas o que acontece dentro das quatro linhas, é um conjunto de problemas que parece não ter fim. E enquanto isso os jogos vão passando e o time segue tropeçando em situações que poderiam ser evitadas. Contra o Fluminense, por exemplo, com 7 desfalques, o Corinthians conseguiu uma vitória fora de casa que poderia ser ponto de virada, mas logo depois a notícia de balada no dia seguinte voltou a manchar o ambiente. O torcedor até tolera a comemoração, mas não aceita excesso, não aceita repetição de erros, não aceita que isso aconteça às vésperas de jogos cruciais. O que fica é a sensação de que parte do elenco não entende o tamanho da camisa que veste. E essa falta de entendimento é o que mais irrita quem ama o clube. A verdade é que, em time grande como o Corinthians, não existe blindagem que dure para sempre. Quando a torcida perde a paciência, não há dirigente, não há conselheiro, não há empresário que segure. O clima já é de cobrança forte e a tendência é que aumente ainda mais se dentro de campo não houver mudança imediata de postura. O torcedor já percebeu que o elenco não entrega em todos os jogos, que a dedicação não é a mesma, e quando essa percepção se espalha, não adianta discurso de dirigente tentando acalmar, porque a arquibancada não compra. Quem manda é a bola, quem manda é o suor dentro de campo. O Corinthians virou um ambiente onde a paciência está no limite, e isso porque a fiel não aguenta mais assistir a derrotas que parecem anunciadas. Dentro do campo, a falta de entrega salta aos olhos. Fora dele, as notícias de baladas e festas corroem a confiança do torcedor. O pior é que essas histórias não surgem de rumores soltos, elas chegam com imagens, vídeos, informações de dentro do próprio clube. Quando esse tipo de coisa vaza, não adianta tentar esconder, porque o estrago já está feito. O torcedor olha e pensa, se estão se divertindo desse jeito, onde fica o respeito por quem viaja quilômetros para apoiar? Onde fica a vergonha de perder para adversários que brigam na parte de baixo da tabela? Essa sensação de que o Corinthians está nas mãos de jogadores blindados e mimados pesa demais. O discurso dentro do clube é de proteção, de passar a mão na cabeça, como se ninguém pudesse ser cobrado. Só que a arquibancada não compra isso. Quem já viu ídolos de verdade vestindo essa camisa sabe muito bem que para ser respeitado é preciso dar o máximo em todos os jogos, mesmo nos mais pequenos. Jogadores como Cássio e outros que marcaram época construíram essa relação com suor, não com festa. O que irrita é ver gente sendo tratada como estrela sem ter acumulado conquistas que sustentem esse status. Essa é a ferida que mais arde, a distância entre o privilégio que alguns recebem e o que entregam dentro de campo. As torcidas organizadas já entraram de vez no assunto. Há quem diga que até apelidos foram criados para esse grupo de baladeiros e que existe uma pressão interna cada vez maior para que nomes sejam expostos. Não é ameaça, é aviso. Quando a organizada perde a paciência, as coisas podem se complicar. O torcedor comum também já percebeu a falta de entrega. Quem acompanha cada jogo sente que não há constância, que o time parece desligado em muitos momentos. Isso não é algo que se disfarça. A arquibancada não é burra, ela enxerga quando o jogador dá o máximo e quando entra em campo sem alma. O problema é que nada muda porque internamente parece haver uma blindagem. O nome de Fabinho aparece como alguém que deveria assumir a responsabilidade de puxar a orelha do elenco, de restabelecer concentração, mas que até agora não tomou atitudes firmes. E aí a pressão aumenta sobre o presidente. Porque se ele não cobra, quem cobra? O torcedor já começou a ligar os pontos. Se os jogadores seguem se comportando como se nada tivesse acontecido, é porque existe tolerância de cima. E isso gera um efeito cascata. Primeiro a bronca é contra o jogador, depois contra quem deveria punir e não pune, e por fim contra toda a diretoria. O clima fica cada vez mais tenso. No meio desse furacão ainda tem a parte financeira. O Corinthians não consegue respirar, porque ao mesmo tempo em que lida com a pressão esportiva, precisa negociar dívidas gigantescas. A reunião recente com a Caixa Econômica Federal para tratar da dívida da Neoquímica Arena mostrou o quanto o clube está sufocado. A taxa atual é altíssima e a tentativa é reduzir esse peso para algo menos insustentável.
Mas o torcedor fica com a sensação de que a história nunca acaba. A cada temporada vem uma nova negociação, um novo contrato, uma nova promessa, e o valor parece não diminuir. E quando aparece Andrés Sanches em reuniões, mesmo sem cargo oficial, a desconfiança cresce. O torcedor entende que ele tem ligação direta com a construção do estádio, mas também sente que o clube nunca se desvincula de figuras antigas, como se não houvesse renovação de verdade. Para piorar, o caso Matias Rojas trouxe mais uma condenação internacional e uma dívida de 41 milhões. É mais um golpe para as finanças, mais uma demonstração de má gestão. Tudo isso junto gera a sensação de que o Corinthians é um barco cheio de buracos, onde a diretoria tenta tampar um, mas logo estoura outro. E o elenco, em vez de ajudar a aliviar a pressão com boas atuações, coloca ainda mais peso negativo com essas atitudes fora de campo. O resultado é um clima de desespero entre quem ama o clube e vê a instituição cada vez mais fragilizada. Dentro desse cenário, até as pequenas vitórias acabam perdendo impacto. Quando o time derrotou o Fluminense fora de casa, com 7 desfalques, poderia ser um momento de reconstrução, um alívio para o torcedor. Mas bastou surgir notícia de festa logo depois para o clima azedar novamente. É como se o elenco tivesse prazer em jogar contra a torcida, em desafiar a paciência de quem está nas arquibancadas. Esse é o ponto que deixa claro que não é questão de liberdade, mas de respeito. Se o time ganha, ninguém vai reclamar que jogador comemorou no domingo. Mas se perde para o Lanterna e no dia seguinte aparece em vídeo de balada, o torcedor se sente humilhado. É uma questão de bom senso, e o que mais falta nesse momento é justamente isso. Por isso, cada jogo agora vira uma prova de fogo. A torcida já está avisando, vão correr no próximo domingo, vão se matar em campo para apagar a imagem negativa, porque a pressão não vai dar trégua. Se jogarem sem entrega de novo, a reação pode ser ainda mais dura. O que está em jogo não é apenas um resultado de campeonato, é a relação entre time e arquibancada. Quando essa relação se rompe, não há dirigente que consiga reconstruir fácil. A fiel pode apoiar nos piores momentos, mas não tolera ser desrespeitada. E no fundo, o que o torcedor quer é simples, ver jogadores suando a camisa, respeitando a história e representando o Corinthians como ele merece. Esse clima de cobrança vai aumentando e chegando a todos os cantos. Já tem torcedor que relaciona até queda de rendimento físico em campo com essas histórias de balada. Quando um lateral direito morre no fim do jogo, a arquibancada não pensa em cansaço natural, pensa logo em falta de disciplina fora de campo. E isso mina qualquer confiança. Elenco mimado, protegido, sem conquistas recentes, mas tratado como se fosse de ídolos eternos. Essa contradição é o retrato do Corinthians hoje, um time que carrega uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, mas que dentro do campo e nos bastidores parece desconectado do que essa camisa realmente significa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro acordou em polvorosa nesta terça-feira com a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, de devolver 3 pontos ao Corinthians, decisão que promete gerar debates acalorados nas próximas semanas. Fontes dos bastidores indicam que o clube paulista teria recorrido a uma brecha regulamentar pouco explorada, e a reviravolta, segundo alguns comentaristas, mexe diretamente na briga pelas primeiras posições do campeonato. Apesar de a diretoria do Timão comemorar discretamente a vitória nos tribunais, torcedores de clubes rivais já manifestam indignação nas redes sociais, questionando a lisura do processo e insinuando que a entidade teria cedido a pressões externas. Entre os especialistas, há quem defenda que a medida do STJD é justa, uma vez que a documentação apresentada pelo Corinthians teria passado por uma análise minuciosa, enquanto outros argumentam que o episódio evidencia a necessidade de maior transparência nos julgamentos e nas interpretações das regras. O clima de burburinho nos corredores da CBF e do STJD é palpável. Jogadores e técnicos de equipes concorrentes já começam a fazer contas e a revisar estratégias, considerando que os pontos devolvidos podem alterar a dinâmica da tabela e até influenciar decisões sobre contratações e próximos confrontos. Alguns boatos indicam ainda que a repercussão pode gerar protestos de torcidas organizadas e até embates públicos entre dirigentes de clubes.
Nos bastidores, corre o comentário de que a decisão não teria sido unânime e que alguns membros do tribunal manifestaram reservas sobre a repercussão que o caso poderia ter no cenário nacional. Fontes próximas ao STJD revelam que discussões acaloradas marcaram a sessão, e que a divulgação do resultado foi feita com a expectativa de acalmar ânimos, mas a repercussão sugere exatamente o contrário. Enquanto isso, no Corinthians, a tensão dá lugar a uma mistura de alívio e cautela. Dirigentes teriam orientado a equipe a não comentar publicamente a decisão, mas a torcida já se manifesta nas redes sociais com hashtags comemorativas, antecipando a valorização do time na tabela. Se a decisão realmente alterar os rumos do campeonato, não seria surpresa ver outros clubes se mobilizando para contestar ou reinterpretar regras semelhantes em seus próprios casos. O que se desenha, portanto, é um capítulo intenso e controverso do futebol brasileiro, capaz de gerar debates por semanas e manter fãs e especialistas grudados em cada pronunciamento oficial do STJD. O burburinho está apenas começando, e ninguém ousa prever como será o próximo capítulo dessa novela. Nos tribunais do futebol. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!